Fala, gente boa! Bom dia para vocês. Feliz sexta-feira aí, final de semana chegando. Espero que você esteja bem aí. Quero lembrar você que esse final de semana é o final de semana, inclusive, da nossa conferência de empreendedorismo cristão, que acontece amanhã, sábado, com a presença de alguns preletores maravilhosos, dois deles, lá da Mais de Cristo em Joinville, empreendedores, pastores, homens de Deus que vão ministrar a nossa vida. Com certeza vai ser bênção. O pastor Alberto é um deles, que é amigo da nossa casa e já esteve num evento do Marketplace recentemente. E também vamos ter conosco o Andy e a Késia. O pastor Andy, ele é americano, é formado lá na Bethel, lá na Califórnia, juntamente também com a Késia. Késia aqui da região de Santa Catarina, foi para Bethel, conheceu o Andy lá. Enfim, o Andy é pastor em Florianópolis. A Késia e o Andy junto lideram o Ministério Sozo Brasil, Bethel Sozo Brasil, ministério a nível nacional, coligado com a Bethel lá na Califórnia. Vai ser um tempo incrível, maravilhoso, de poder receber da parte de pessoas que têm uma caminhada extensa, pessoas que têm bastante experiência e têm vivido a realidade do empreendedorismo dentro do contexto cristão. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, corre que amanhã faz sua inscrição, participe junto com a gente. Eu tenho o privilégio também de ter uma fala na conferência. Estou bem empolgado para poder também compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, buscado viver e Deus tem colocado no meu coração para compartilhar na conferência. Então, participe com a gente. Começa sábado, 1h30 da tarde, se não me engano, 1h, 1h30 da tarde. E vamos até de noitinha lá no campus Nereu, tá bom? Sobre o nosso estudo de hoje, estamos no capítulo 21, hoje estamos no capítulo 9 e hoje é mais um dia de alerta de controvérsia, alerta de você não gostar do que o pastor vai falar, alerta de você discordar com a Bíblia, alerta de você não curtir a mensagem e querer dar tiro no mensageiro. Então, já aperte o seu cinto de segurança aí. E hoje nós vamos falar sobre um tema, vou trazer um equilíbrio porque ele é um tema que está descrito a respeito de mulheres, tá? Mas poderia também ser tão verdadeiro quanto com relação a homens. A diferença é que as mulheres têm uma tendência maior a esse tipo de comportamento por causa da psique que Deus deu para a mulher, e os homens têm uma tendência maior a outro tipo de comportamento que talvez é tão ruim ou pior, por causa da psique. Por isso está falando de mulher aqui, mas não é uma coisa que seja aplicável somente a mulheres, nem é também a Bíblia querendo atacar as mulheres, tá? Mas acho que quando a gente lê, se você tiver o mínimo de entendimento da vida, você vai falar, é verdade, né? Apesar de que pode acontecer com os dois sexos, tá? Provérbios capítulo 21, versículo 9, diz o seguinte: mulheres, apertem o cinto de segurança, tá tudo bem, nós vamos trazer o equilíbrio, tá? Olha o que diz. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Melhor, fazendo um comparativo aqui, é viver num canto sob o telhado, ou num canto do telhado, seria talvez a forma mais correta de interpretar isso aqui, no canto do telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Então, existe mais uma vez um contraste aqui. Canto do telhado com casa, tá? Canto do telhado com casa. E a mulher briguenta versus o cara estar sozinho no canto do telhado, né? Estar sozinho versus estar com uma mulher briguenta, canto do telhado versus a casa toda. Vamos entender um pouco do que está sendo dito aqui, tá? Primeiro, canto do telhado, para a gente entender. Naquela época e região, porque não chove muito na região onde isso foi escrito, a maioria das casas tinha um telhado, como é que eu vou dizer? Um telhado, não tinha um telhado como a gente tem com telhas, né? Que tem uma inclinação para que a água escorra. Ele não era um telhado inclinado, era um telhado reto, tá? Você poderia caminhar em cima do telhado. A minha casa aqui é assim, uma casa com telhado reto. Você pode caminhar em cima do telhado da minha casa, tá? Não tem telhas assim. Então, o que está dizendo? É melhor viver no canto do telhado. É um lugar onde você poderia até ficar, né, colocado ali. Só que
Se você está num canto do telhado, é diferente de sob o telhado, como diz aqui, mas o hebraico ali tem algumas formas de interpretar, mas num canto do telhado, se vier vento, se vier chuva, se vier qualquer intempério, frio, tudo mais, você vai ficar totalmente exposto. Então você tem um cantinho para você, né? Mas você está num canto exposto aos intempéries da vida. Ele diz: é melhor isso do que estar dentro da casa. Então, olha só, canto do telhado, um lugar apertado, pequeno, reduzido, né? Versus uma casa. Pressupõe-se aqui uma casa espaçosa. Do que estar dentro da casa, coberto, né? Protegido do vento, protegido da chuva, protegido do frio, protegido dos intempéries, numa área mais espaçosa. É pior estar nessa casa com uma mulher briguenta do que estar no canto do telhado, onde vem vento, vem frio, vem um monte de coisa. Então, existe um comparativo aqui que é bem interessante para nós. A gente precisa entender o que está falando. Está falando o seguinte, que você pode ter a melhor casa do mundo, mas se você tiver dentro daquela casa pessoas que não permitem aquele lugar ser um lar para você, né? Que o alvo é que toda casa se torne um lar, né? Aquele lugar de você descansar, de você ser quem você é, de você poder relaxar, de você poder ter, vamos dizer assim, um refúgio dos seus problemas, um refúgio dos seus problemas, né? A gente diz que para o homem a casa precisa ser um castelo, né? Castelo é o lugar que ele vai depois das suas batalhas, ele fecha a porta lá, se esconde lá e lá ele tem um refúgio dos problemas que estão lá fora, né? E o que o texto está dizendo é o seguinte, cara, se a casa não for um refúgio, se a casa não for um lar, se os problemas estiverem dentro da casa, através das pessoas, nesse caso está falando de uma mulher briguenta, né? Se os problemas estiverem dentro da casa, para onde que o cara vai correr? Se lá fora ele tem batalhas e lutas, e aí ele vem para um lugar que deveria ser um refúgio, um lugar dele poder, sabe, relaxar, descansar. Não estou falando de ser preguiçoso, tá? Estou falando de poder não ter que estar armado e batalhando no momento que ele chega em casa. Se ele chega em casa e encontra outra batalha, uma mulher briguenta, outra briga, outro problema, outra coisa, ele precisa se armar, ele precisa se proteger, escudo, espada. Cara, ele acabou de vir da batalha. Escudo e espada, tá cansado. Ele chega em casa e descobre, cara, tem outra batalha aqui, eu preciso ficar com o escudo e espada dentro da minha casa. Aí é melhor que ele suba para o telhado e durma no canto do telhado, exposto ao vento, sol, frio, chuva e assim por diante, mas pelo menos não tenha uma batalha. É isso que está falando. Está falando sobre o limite que o homem, ou que poderia ser a mulher, tá? Vamos colocar o ser humano, aguenta de batalhas. Todos nós precisamos de inimigos, né? Porque a gente batalha, e precisamos também de cúmplices, de ajudantes, de escudeiros, né? Que ajudam, em vez de atrapalhar, segura o escudo para a gente, ajuda a gente, né? São parceiros. E o homem, o que ele deseja na esposa, entre outras coisas, é que seja uma escudeira, seja uma pessoa que, quando ele chega em casa, ele possa deixar o escudo, deixar a espada, deixar a sua couraça toda, né, nesse lugar de vulnerabilidade, tirar a sua couraça, ser vulnerável, onde ele possa se recompor, onde ele possa descansar e se preparar para as batalhas futuras. O problema é quando a gente encontra a batalha dentro de casa. E aí a gente não quer mais voltar para casa. A gente não quer mais estar em casa. A gente não quer mais, né? A gente talvez prefere encarar as batalhas fora do que as batalhas dentro, né? Aí se criou aquela frase que eu já citei aqui do happy hour, né? Depois do trabalho. Happy hour, quando você não foi para casa ainda, mas você já saiu do trabalho. Por quê? Porque o trabalho, o nome já diz, é trabalho. A casa, para algumas pessoas, é responsabilidade, é trabalho, é mais cansaço, é cobrança, é filhos, é contas, é um monte de coisa, é boleto, né? Então, happy hour é aquele horário que eu saio do meu trabalho antes de ir para casa e normalmente
tá ligado com o bar, né? Vai, cara, vou pro bar, bebo alguma coisa, como alguma coisa e é o meu happy hour. Gente, nós cristãos devemos trabalhar para que a nossa casa seja o happy hour. Happy hour que significa, você sabe, né? Hora da felicidade. A hora da felicidade deve ser o horário de chegar em casa, de dar um abraço na sua esposa ou no seu marido, de dar um beijo nos filhos, de comer alguma coisa, de compartilhar sobre o dia, de ter um refúgio onde você volta. Nesse refúgio você encontra um cúmplice, uma pessoa que está aliançada contigo, está te ajudando e você está ajudando ela também, né? E vocês se ajudam, se norteiam, se fortalecem, compartilham com a sua vulnerabilidade das lutas, ajudam um ao outro, consolam um ao outro, fortalecem um ao outro. Esse deve ser o contexto de um lar cristão. E, infelizmente, em alguns casos isso não acontece, né? Isso pode acontecer porque tem uma mulher briguenta, pode acontecer também porque tem um homem briguento, tá? Por que que eu falei que cita aqui a mulher? Porque a mulher tem uma propensidade maior. É que assim, não vou entrar nisso em detalhes, mas só para você entender, rapidinho. O homem, quando ele se estressa, quando ele fica com raiva, quando ele fica incomodado, quando a conversa não está legal, o homem tem uma tendência maior de partir para a violência, tá? Por isso que a maioria dos crimes violentos são cometidos por homens, tá? A tendência do homem é partir para agressão física. Presta atenção. Agressão física, ok? Homem com homem, cara, esquentou a conversa, vão sair no braço, ok? Mulher, agressão física é mais difícil, mas a mulher agride verbalmente, tá? Isso tem a ver com psique do homem e psique da mulher, jeito que Deus nos fez. O homem parte para agressão física, a mulher parte para agressão verbal, ok? E aí a gente até precisa desconstruir, não vou entrar nisso agora, mas dá vontade, desconstruir algumas coisas que a nossa sociedade está nos alimentando, né? Criar uma palavra feminicídio, né? Que é quando um homem mata uma mulher. Mas não tem palavra para quando uma mulher mata um homem, né? E parte dessa retórica é para dizer como o homem é mau. Né? Cria-se uma palavra para. Não é mais homicídio, que é quando um humano mata um outro humano. Agora é sobre um homem matando uma mulher. Por quê? Porque cria-se uma retórica de que existe uma masculinidade tóxica. E esquece ou não se presta atenção numa psique humana onde, de fato, o homem tem a tendência de partir para uma violência, uma agressão física maior. Mas as mulheres agridem também, mas de forma verbal, tá? Então a gente precisa entender que é por isso que esse provérbio fala sobre uma mulher briguenta, porque a tendência da mulher é agressão verbal, onde o homem, a tendência é para uma agressão física. De forma alguma aqui, obviamente, né, gente? Estamos excusando a agressão física. Isso não deve ser excusado nem com homem nem com mulher. Estou falando da ideologia que criaram uma palavra para falar do homem contra a mulher, mas nem com homem nem com mulher. Né? Criam uma imagem de que homens fazem coisas ruins para mulheres. Cara, vai ver o número de homicídios, homem contra homem, você vai ver que é exponencialmente maior do que a violência física do homem contra a mulher. Toda violência deve ser condenada, mas cuidado com as ideologias que querem transmitir a masculinidade como algo tóxico. O fato é, homens partem para agressão física, mulheres partem para agressão verbal. E se você é mulher, você sabe muito bem sobre a agressão verbal, porque você sabe que é assim que acontece, né? Não partem para o braço, não partem para o soco, mas falam mal, né? E fazem um monte de coisa nesse sentido. Então, o que o provérbio está falando aqui? É uma tendência maior da mulher. E se você for olhar o que Provérbios diz sobre a tendência do homem, nós vimos isso lá no capítulo 2, né? Filho, não vai com aqueles que armam emboscada, que dizem, vamos roubar e vamos matar, vamos pregar para nós. Nós lemos isso lá no capítulo 2, né? Ele está falando, cara, com relação a homens, cuidado para você não ir junto com outros homens que têm agressão física. Então está condenando a agressão de qualquer forma. Nesse caso aqui, está falando sobre uma agressão verbal que não é uma luta, porque o homem já veio de uma luta, do campo de batalha, da luta homem contra homem, né, de agressão física e morte e tal, espada e escudo. Aí ele chega em casa, ele tem outra batalha.
que não é física mais, mas é uma agressão verbal ou é uma, como diz aqui o texto, né, uma mulher briguenta. Então, fica aqui um conselho para nós, fica aqui um chamado para nós cuidarmos com o nosso ambiente dentro de casa. Que tipo de ambiente eu estou criando? Que tipo de ambiente eu estou replicando, né? É um ambiente de paz? É um ambiente de batalha? É um ambiente, né, de descanso? E aqui, para as mulheres, com certeza, fica um convite. Se você já fez Mulher Única, você sabe do que eu estou falando, né? Do poder que a mulher tem de criar para o homem não só uma casa, mas um lar. Não estou dizendo que é só responsabilidade da mulher, não estou falando nada disso, mas estou falando que a mulher tem um poder extraordinário de ajudar o homem a tirar a sua couraça, a deixar a sua espada e o seu escudo e ser vulnerável. Nós homens precisamos disso, porque a gente não faz isso naturalmente. Precisamos de nossas parceiras que nos ajudam nesse sentido e que a sua casa possa refletir isso, que a minha casa possa refletir isso, né? Um lugar onde a gente consegue chegar, consegue descansar, desfrutar da casa, desfrutar da companhia, né? No lugar que Deus preparou para mim e para você. Isso é super importante para o seu casamento, isso é super importante para o seu sucesso, isso é super importante para a conexão entre marido e mulher, então que a gente possa lutar por isso, porque afinal é melhor viver no canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta ou com um homem briguento. Que, em nome de Jesus, o happy hour do seu dia seja o momento que você chega em casa. Já falei sobre isso aqui. Se você não pratica isso, eu quero desafiar você a praticar. Pense sobre como você quer ser recebido e como você quer se despedir quando você sai de casa. Seja intencional com relação a isso. Aqui em casa a gente é recebido com beijo e abraço. Beijo e abraço. Eu recebo a Júlia me recebe. É beijo e abraço. É assim que a gente faz. Isso acontece pelo menos 2 vezes ao dia, né? Se não mais. Então a gente calculando aí de 2 para 3 vezes ao dia que isso acontece, né? Uma saída, uma chegada, talvez mais uma saída. A gente deve fazer isso mais de 1000 vezes no ano. Isso faz uma grande diferença no nosso relacionamento. Que assim seja também sobre a sua casa e que nós possamos ter cuidado com não somente a agressão física, obviamente, mas a agressão verbal também, para criar um ambiente condizente com aquilo que todos nós desejamos dentro do nosso lar. Amém, gente? Vamos orar por isso? Entregando aqui a nossa semana também ao Senhor. Pai, nós entregamos a Ti o nosso final de semana, entregamos a Ti as nossas casas hoje, Deus. Conhecemos, Pai, que é muito fácil a gente, às vezes, passar por cima de detalhes e de coisas que parecem que não são tão importantes, mas que geram um ambiente tóxico dentro dos nossos lares. Nós queremos, Deus, que os nossos lares sejam um ambiente de vida, ambientes positivos, ambientes de amor, ambientes de paz. Eu oro, Pai, para que todos nós, homens e mulheres, possamos criar isso, possamos nutrir isso dentro da nossa casa e que cada pessoa aqui tenha um castelo para voltar no final do dia, um lugar de descanso, de repouso, de recompor, de se alimentar, de se restabelecer para as batalhas que todos nós enfrentamos, Pai. Nós entregamos a Ti esse dia, essa semana que se encerra, o final de semana que está à nossa frente, pedimos bênção do Senhor sobre tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Passei do horário, desculpa aí. Um abraço e a gente se vê esse final de semana. Tchau, tchau.